Shalom. Eu quero dizer, eu não conhecia vocês, mas eu estava com saudade de vocês. Pode uma coisa dessa? Eu não sei direito porque eu conheci alguns de vocês que andaram comigo lá por aquela terra maravilhosa, terra de Israel. Já pude rever alguns aqui, dar uns abraços no pessoal. Mas eu caminho com gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro o tempo todo. E às vezes eu sinto que faz de verdade, que cria uma conexão que é além de mim, além daquele grupo, que é verdadeira mesmo e tal. E eu senti isso de maneira muito, muito profunda em relação à casa. Então quero já logo de cara deixar a minha gratidão verdadeira para os pastores dessa casa, para o pastor Átila, pastor Flávio, para a pastora Giovana, toda a equipe que já está me recebendo tão bem aqui. De verdade, é uma honra estar aqui com vocês. Uma honra. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Eu nasci em Blumenau, Santa Catarina. Mas do mesmo jeito que eu sou brasileiro, eu também sou israelense. Eu moro em Israel há mais de 16 anos. Eu sou casado lá com uma mulher incrível, maravilhosa, que chama Alina. Somos casados há 12 anos, a gente tem dois filhos, um casal. Um menino de 6 aninhos e uma menininha de 2, quase 3. A gente mora em uma cidadezinha da Galileia, a uns 5 minutinhos de Nazaré, assim, tá? Lugar chato. Lugar triste. É bom demais morar lá. E eu corri muitos anos, eu andei muito da minha vida para entender por que eu tenho a história que eu tenho, por que eu nasci no Brasil, mas fui para lá, por que eu tenho uma conexão tão profunda com a igreja, mas sou judeu, por que essa coisa toda? E eu descobri que o meu propósito de vida é ser uma ponte. Ser uma ponte entre o Brasil e Israel. Ser uma ponte entre a comunidade cristã e a comunidade judaica. A gente precisa um do outro. Eu estou falando isso, acho que em todos os lugares que eu estou indo desse Brasil. Eu tenho uma irmã mais nova do que eu. Alguém aqui tem irmão mais novo? Tá. Vocês vão me entender perfeitamente. Eu tenho uma irmãzinha mais nova que quando a gente era pequeno, cara, ela puxava o meu cabelo, queria andar de cavalinho em cima de mim, me incomodava pra caramba. Eu trancava ela pra fora do meu quarto, não queria que ela andasse junto com os meus amigos. A gente tinha aquele atrito de criança, apesar de nos darmos bem, mas a gente tinha aquela coisa. Hoje, a não ser a minha esposa, ela é a minha melhor amiga nesse planeta. A gente se dá muito bem. Nós somos tão diferentes que para mim faz um bem incrível sentar com ela e conversar com ela sobre a minha vida, porque ela enxerga as coisas de um jeito tão distinto da maneira como eu enxergo, que trocar ideia com ela faz eu enxergar coisas que eu nunca tinha visto antes, e a mesma coisa é verdade a respeito dela. E isso aconteceu, o atrito infantil foi substituído por uma amizade madura. E é para isso que eu estou trabalhando no relacionamento entre o povo judeu e o povo cristão. Nós somos diferentes, nós temos experiências diferentes, e justo aí, bicho, é que existe uma força incomparável. Não é sobre isso que eu vou falar, mas só deixa eu dizer um negócio bem rapidinho, bem rapidão. Sabe quando Moisés desceu do monte carregando as tábuas da lei? Em português está escrito que as tábuas estavam escritas dos seus 2 lados. Mas a palavra em hebraico, que foi traduzida para o português como 2 lados, é Mishneh Evrehem. E ela significa basicamente que as tábuas da lei estavam escritas das suas 2 margens opostas. O testemunho
a respeito do eterno está contido no encontro entre duas margens opostas. A tradição judaica diz que as tábuas da lei não eram só duas pedras, duas tábuas, que elas eram tipo um objeto tridimensional, que de qualquer ângulo que você olhasse para elas, você veria o testemunho a respeito do eterno de um jeito diferente, você enxergar a coisa diferente. E como eu amo desesperadamente a verdade, e você ama desesperadamente a verdade, mas tu enxerga ela daqui e eu daqui, quando a gente senta junto e troca uma ideia e diz assim: como é que tu vê isso aqui? Eu vejo desse jeito. E daí de repente em algum lugar aqui no meio do caminho a gente descobre algo que nem eu nem tu conhecíamos juntos. Eu descobri que o turismo, o ser um guia de turismo lá em Israel, trabalhar construindo essa ponte física mesmo, prática, é uma maneira de conectar o Brasil com Israel. E outra maneira de fazer isso é fazendo aquilo que eu sinto que é, a minha essência mais básica, aquilo que eu mais amo fazer, que é ensinar um pouco das Escrituras. Então é isso que eu quero fazer com vocês hoje à noite. Pode ser? Eu quero compartilhar uma história com vocês. E eu vou trazer essa história com a lente da interpretação judaica da história. Beleza? Você tá disposto a ouvir o teu irmão aqui? Então tá bom. A gente tá agora, nesse período do ano, nós estamos fazendo aquilo que a tradição judaica chama de a contagem do Omer, contando os 49 dias entre a celebração da Páscoa judaica, de Pessach, e do dia de Pentecostes. Esse período é um período em que a gente medita basicamente em várias áreas do nosso caráter, porque nós estamos fazendo espiritualmente essa jornada da saída do Egito em direção ao encontro com Deus que acontece no Pentecostes. Então eu estou mergulhado nessas semanas, o tempo inteiro, estudando de novo e de novo e de novo a peregrinação do povo de Israel pelo deserto, esse período de que eles saíram do Egito. E eu confesso para vocês que eu ia falar sobre outra coisa nessa noite, mas aí quando eu botei o pé assim aqui dentro da casa, a história mudou na minha cabeça. E eu queria que você abrisse comigo em Levítico 9. Se você puder abrir sua Bíblia, depois eu dou o endereço certinho do versículo. Porque nesse ponto aqui, eu vou dar o contexto da história antes, tá? O que está acontecendo é que o povo de Israel saiu do Egito já. Eles saíram de 430 anos de escravidão, de servitude no Egito. Eles nasceram, romperam as águas, saíram, passaram pelo mar que Deus abriu e começaram o caminho de peregrinação pelo meio do deserto. Aí Moisés subiu a montanha, recebeu as tábuas da lei. O povo que ficou lá embaixo se perdeu, disse: esse maluco aí que tirou a gente do Egito, Moisés desapareceu, sei lá o que aconteceu com ele. Fizeram um bezerro de ouro. Moisés voltou, quebrou as tábuas da lei, deu aquela bronca no povo, moeu o bezerro, deu para todo mundo beber, subiu de novo na montanha, recebeu outra vez as novas tábuas da lei, desceu da montanha e começou a instruir o povo a respeito de tudo que ele tinha ouvido da parte de Deus. Especificamente, Moisés começa a ensinar para o povo como construir o tabernáculo, como construir uma casa para Deus no meio do deserto. Como é que você faz para construir uma casa? Ele dá todas as instruções em relação a tudo que ele ouviu da parte de Deus. Ele diz: as cortinas vão ser desse jeito, e o altar vai ser desse jeito, e a bacia de bronze vai ser assim, e aqui vai ter um candelabro, e lá vai ter sei lá o que, isso aqui vai ser desse material, e aquilo ali vai ser desse material. E a gente não tem tempo aqui, porque tudo isso é tão simbólico, eu ia ter que gastar muitas horas dissecando todo esse negócio. Quem sabe no futuro a gente passa uns dias juntos, e a gente pode conversar sobre isso. Quando vocês vierem lá em Jerusalém, talvez.
Mas começa essa coisa, todo esse processo de instruir a respeito da construção da casa. Daí o povo de Israel começa na prática a construir a casa. Eles passam 7 dias preparando toda a linhagem sacerdotal, preparando a família de Arão, os filhos de Arão, fazendo as vestes dos filhos de Arão, ungindo eles, preparando, está tudo certo, está tudo no lugar. 7 dias trabalhando na construção da casa, do tabernáculo. Daí de repente eles olham em volta e está tudo pronto. Arão traz sacrifícios, traz ofertas em prol de si mesmo e dos seus filhos. E daí o povo começa a trazer ofertas para Deus e colocar essas ofertas sobre o altar. E Deus faz uma parada bizarra, porque Ele responde com fogo e consome o sacrifício que está sobre o altar. Eu vou ler com vocês capítulo 9, versículo 22. E Arão levantou as suas mãos para o povo e o abençoou, e desceu, depois de fazer a oferta pelo pecado, e a oferta de elevação, e a oferta de pazes. E Moisés e Arão entraram na tenda da reunião, e saíram e abençoaram o povo, e a glória do Eterno apareceu a todo o povo. E saiu fogo de diante do Eterno, e consumiu sobre o altar a oferta de elevação e as gorduras, e todo o povo viu, louvou e prostrou-se sobre o seu rosto. 7 dias construindo uma casa, e isso aconteceu no 8º dia. 7 dias construindo um tabernáculo, e no 8º dia eles olham, está tudo pronto. O povo traz os seus sacrifícios e Deus responde. E não tem outra palavra talvez para descrever essa cena do que chamar isso aqui de avivamento, né? Fogo sai da parte de Deus, o povo todo se joga no chão. Uma coisa sobrenatural, uma coisa incrível. Uma manifestação sem precedentes da glória, da presença, da proximidade de Deus. No 8º dia. Mas aí, eu vou ler o capítulo 10. Segura um tequinho de paciência comigo, porque eu vou ler alguns versículos, tá? Capítulo 10, versículo 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo neles. E puseram sobre ele incenso e ofereceram diante do Eterno um fogo estranho, que não lhes fora ordenado. E saiu fogo de diante do Eterno e os queimou e morreram diante do Eterno. E Moisés disse a Arão: isso é o que falou o Eterno, dizendo: pelos próximos a mim me santificarei, e ante a face de todo o povo eu serei glorificado. E Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai-vos, levai vossos irmãos de diante da santidade para fora do acampamento. E chegaram-se e levaram-nos assim como estavam, vestidos com suas túnicas, para fora do acampamento, como falou Moisés. E Moisés disse a Arão e seus filhos, Elazar e Itamar: seus cabelos não deixeis crescer, e vossos vestidos não rasgueis, para que não morrais, e não se levante a sua ira contra toda a congregação. Vossos irmãos e toda a casa de Israel chorarão pelo que o Eterno queimou, e não saireis da entrada da tenda da reunião, para que não morrais, porque o azeite da unção do Eterno está sobre vós. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Agora, respira fundo, olha para o tio Rodrigo e vamos conversar. Essa história, normalmente, ela é contada como se Nadab e Abiú fossem 2 caras muito pecadores, muito ruins, que vieram oferecer um fogo estranho diante de Deus, porque é essa palavra que está ali. Mas a ideia que a gente tem às vezes na mente, quando a gente lê um texto desse, é que parece que você vai fazer uma macumba ali, né? Um troço que está meio,
um negócio que era estranho à presença de Deus, estranho aquele altar, estranho aquilo ali, que não era. Na verdade, a tradição judaica diz uma coisa incrível, cara. A tradição explica para nós que Nadab e Abiú estavam vendo aquela cena, olhando para o povo todo jogado no chão, com o rosto no chão, louvando a Deus, olhando para o fogo descendo sobre o altar, consumindo o sacrifício, olhando para aquele negócio incrível, maravilhoso, que era o que todo mundo estava esperando há tanto tempo, que era o motivo pelo qual eles estavam construindo há 7 dias, o motivo pelo qual eles tinham saído de 430 anos de escravidão no Egito, olhando para aquela coisa toda, e eles foram consumidos pela própria paixão, e saíram correndo em direção ao lugar da presença de Deus. Entraram no lugar santo, e de tanta paixão, eles entraram no lugar santo e deixaram o seu corpo, a sua carne para trás. A tradição judaica diz que eles não foram consumidos pelo juízo de Deus. Eles morreram com um beijo. Literalmente é assim que os sábios do judaísmo há milhares de anos explicam essa passagem, dizendo: Nadab e Abiú morreram com um beijo divino. Mas essa história é uma história sóbria, porque aquilo foi uma tragédia que aconteceu, porque de fato eles morreram, porque tem um segredo aqui, bicho, tem um segredo aqui, bicho. O segredo é o seguinte: estar consumido de paixão, desejar ardentemente entrar na presença de Deus e derreter dentro da presença de Deus e abandonar toda a fisicalidade da vida para trás, sem saber sair, só saber entrar, sem saber sair, gera morte. Só saber subir, sem saber descer, gera morte. O segredo é ser igual Moisés, que subiu o monte, viu a bondade de Deus, a bondade passou na frente dele, recebeu aquela revelação toda incrível, meu Deus, mas não ficou lá em cima. Ele voltou para um povo, ele voltou para uma vida, ele voltou para um problema, ele voltou para uma multidão para cuidar, ele voltou para administrar as coisas. A história de Nadab e Abiú é uma alegoria do que acontece conosco quando toda a nossa espiritualidade está enraizada na experiência e não na constância. Você olha, vê o fogo, uau, quero sair correndo. Que top que você sabe entrar. Que maravilha que você sabe entrar. Que bom que você sabe entrar. É isso aí, tem que saber entrar, mas tem que saber sair. Tem que saber entrar, olhar, dizer: uau, que isso? E aí, e pagar as contas, e criar os teus filhos, e ser um bom marido. Se você só sabe viver aqui, ó, mas você não sabe ser um bom marido, você morre. E você morre dentro do lugar santo. Se você só sabe aqui, ó, mas você não sabe ser um bom pai, você morre dentro do lugar santo. O Brasil sabe entrar,
O Brasil precisa aprender a sair. O Brasil conhece o fogo. O Brasil precisa aprender sobre o cotidiano. Sabe? A gente precisa aprender a valorizar mais a constância do que a sensação. Aprender a valorizar a estabilidade. Tem um negócio que acontece, cara. Sabe, o povo de Israel peregrinava aqui pelo deserto. Enquanto eles estavam no deserto, mano, tinha... Meu Deus, agora eu vi essa foto gigante de mim aqui atrás. Levei até um susto. Que é isso? O povo peregrinava pelo deserto. Mano, no deserto é quente durante o dia. Vocês vão ver quando vocês forem lá com a gente. É quente. É quente. Aí Deus colocava uma coluna de nuvem em cima do povo, para abrigar eles do sol. Aí é frio durante a noite, porque não tem umidade no ar, então tem muita variação de temperatura. Aí Deus colocava uma coluna de fogo para proteger o povo durante a noite, para esquentar eles. Não tem loja para comprar sapato, então o sapato crescia com o pé das pessoas, das crianças. A roupa não desgastava. Todo dia de manhã chovia maná. Eles reclamavam do maná, Deus fazia chover codorna para fazer churrasquinho, fazer um franguinho na grelha. Não tem água, brotava água da perna, era só da pedra. Era só milagre, bicho, só milagre, só sobrenatural, só manifestação, só tudo, só. Aí o povo de Israel pôs o primeiro pé dentro da terra prometida e acabou o maná. Agora é assim, quer comer? Trabalha. Quer comer? Trabalha. Quer comer? Semeia. Planeja. Tem estratégia. Quer água? É deserto ainda. Terra prometida, você vai ver. Ela é deserta. Muito dela, 68% do território da terra prometida é deserto. Ué, como é que a Bíblia descreve essa terra como uma terra que mana leite e mel? Gente, a terra que mana... Lembra da descrição dos espias? Eles foram ver a terra e voltaram. Uns disseram, essa é uma terra que devora os seus habitantes. Os outros disseram, é uma terra boa que mana leite e mel. Os dois estavam corretos. A terra prometida é uma terra que mana leite e mel, porque ela responde bem ao trabalho. Se tem alguém que cultiva a terra, ela é uma terra que mana leite e mel. Se a terra é abandonada, ela se torna uma terra que devora os seus habitantes. E a gente tem uma geração que sabe caminhar no deserto, que sabe caminhar com a nuvem e com o fogo e com a água brotando da pedra, e que sabe do maná, e que sabe ver o sapato crescer no pé, e que sabe que a roupa não desgasta, mas que não está conseguindo caminhar na terra prometida, que não está conseguindo caminhar com menos do sobrenatural e mais da vida adulta, da vida de ser pai, de ser mãe, de ter uma casa, de ser fiel no emprego, de ser um bom chefe, de administrar as finanças da sua vida, de fazer o básico. Mas Deus está empurrando a gente, porque o deserto, o caminho pelo deserto, ele é transitório, ele é temporário. O negócio é construir a terra que Ele te deu de promessa, de herança. Mas esse processo de construir, ele é muito menos espetacular. Ele é muito mais de suor, de dedicação, de dia a dia, de se acordar de manhã e dizer, bicho, hoje não estou com vontade, mas eu vou. Bicho, hoje eu não quero. A gente mente para nós mesmos, né? A gente fica tentando fazer o hype dentro de si mesmo.
Não, bicho, aqui, deixa eu te dizer. Você não precisa ter vontade o tempo inteiro, você só precisa ter constância. Você não precisa ter, não precisa estar cheio de fé 24 horas por dia. Uma pessoa que só tem fé o tempo inteiro, não precisa. Às vezes você vai acordar sem fé. O negócio é ter constância. Às vezes as tuas circunstâncias vão falar mais alto, você vai olhar e vai dizer: cara, não estou vendo, não estou enxergando nada, não sei para onde ir, não sei o que fazer. Cadê Deus nessa história? E tentar negar esses momentos é criar uma ilusão. Criar uma ilusão de viver o tempo inteiro na nuvem, e no fogo, e na glória, e no meu Deus. Mas aí depois você passa uns anos na ilusão, na nuvem, e do fogo, e daí você se pergunta: por que eu morri dentro do santo? Antes de Deus dizer haja luz, e de criar tudo que existe, só havia Ele, ok? É difícil pensar nisso, porque são conceitos que esticam a nossa mente, isso não cabe dentro da nossa cabecinha, mas só tinha Deus. Deus era tudo que existia, não havia nada que não fosse Deus. Só tinha a presença dEle, só tinha Ele, era tudo, só Ele. Aí Ele criou o mundo, e te colocou no mundo. Se Ele quisesse, se todo o desejo de Deus fosse que você vivesse só naquele lugar, completamente cercado pela glória, pela presença, pela luz, pela revelação, pelo brilho, por tudo isso, o tempo inteiro, Ele não precisava ter criado tudo. Ele criou tudo, te pôs no meio do tudo, porque Ele quer uma casa aqui. Isso em hebraico se chama dirá batartonim, que é o processo da minha alma e da tua alma. É por isso que a gente está nessa terra. É para construir para Deus uma casa no mundo inferior. Nesse mundo aqui. De carne e osso, de problema, de conta. Nesse mundo. De filhos, de família. Nesse mundo, de coisas. Aqui. Construir uma casa. Lá. Fechou. Uai. Lá é maravilha, lá você se joga, lá é incrível, mas e aqui? E aqui, nas tuas circunstâncias? Vocês estão comigo? Aí, que xícara linda. Aí Moisés, ele chama 2 primos de Nadab e de Abiú. Um deles chama Misael e o outro chama Eusafã. E, gente, nada na Torá, nada nas escrituras é por acaso, tá? Todos os nomes, todas as datas, todos os números, tudo esconde detalhezinhos e coisinhas. E isso é interessante porque Misael e Eusafã eram 2 filhos de Uziel, que era tio de Arão. Eles eram parentes, mas eles não eram da linhagem de Arão. Eles não tinham o direito sacerdotal de entrar no lugar santo. E quem tinha o direito sacerdotal de entrar no lugar santo, morreu no lugar santo. Aí Moisés olha para Misael e para Eusafã e diz aqui: vocês 2 improváveis aí, vocês que não fazem parte da linhagem, vocês 2 que ficaram de fora, vocês 2 que são pequenos, vocês 2 que não nasceram para isso, vocês 2 que ninguém dá nada, vocês 2 vai lá no lugar santo. Misael, esse nome tem 2 interpretações. A maioria
dos comentaristas da tradição rabínica interpretam esse nome Misael como uma variação do nome Michael, que a gente em português diz Miguel, que significa quem é como Deus. Ele representa uma postura de humildade, de dizer assim, cara, quem é como Ele? Outro jeito de ler o nome Misael é Mishaal, que seria aquele que pergunta, aquele que pede permissão. E essa é uma postura diretamente oposta à postura de Nadab e de Abiú. Nadab e Abiú foram tão consumidos por paixão, correram para dentro do lugar santo e abandonaram a sua vida material e portanto morreram. Misael representa aquele cara que olha para o santo, olha para o lugar santo, olha para a manifestação, olha para o fogo, olha para aquele negócio acontecendo lá no altar e fica assim, cara, quem é como Deus, cara? Mas ele é aquele que pergunta, aquele que pede permissão, é aquele que olha e diz assim, eu quero tanto, posso ir? Posso entrar? Será que eu tenho permissão de entrar? Será que está na hora de entrar? Posso ir? O improvável. E o outro chama Elzafã. Esse nome Elzafan, em hebraico Eltzafan, ele vem da combinação de duas palavras. Por favor, não dorme, eu estou quase acabando já, tá? Relaxa comigo aí. Combinação de duas palavras. El, que significa Deus, e Tzafan, que significa oculto, escondido. Por exemplo, sabe aquele texto muito famoso de Salmos? No meu coração escondi as tuas palavras para eu não pecar contra ti. Sabe esse texto? Em hebraico ele é Belibi tzafanti imratecha leman lo ertalach. É um tzafanti, el tzafan, é Deus oculto, escondido. E a tradição judaica diz que Elzafan representa a habilidade de caminhar quando Deus parece escondido. Se você só sabe caminhar quando Deus está revelado, você vai morrer, irmão. A gente precisa saber caminhar quando Deus parece escondido. Sabe por quê? Quem aqui é pai? Levanta a mão, quem é pai? Deixa eu ver. Você já brincou, ou avô? Pai ou avô e vó funciona, as duas coisas, tá? Você já brincou de esconde-esconde com criança pequena e se escondeu atrás da almofada? Já se escondeu atrás do travesseiro? Já se escondeu atrás da cortina? Você esconde atrás da cortina e deixa o pezão para fora, porque você não se esconde para não ser achado, você se esconde para ser achado. É para isso. Deus se esconde para um convite. Aí ele vai para trás do véu, para trás da cortina, e essa geração sai Deus está aqui, se esconde atrás do véu, e a gente faz, ele se escondeu, eu não sei onde é que ele está, eu não acho ele, não quero mais brincar. E Deus fica na sala dizendo, uai, tu que pediu para brincar de esconde-esconde, não estou entendendo. O segredo aqui, cara, é que ele só parece oculto. Ele só parece escondido. Na verdade ele está na sala. Na verdade ele está atrás da almofada, ele está atrás do travesseiro, ele está atrás da cortina, ele está logo ali, ele tá brincando com a gente, ele está aqui, ó. No oitavo dia, eu quero dizer no oitavo ano, porque eu estou falando com a casa. No oitavo ano, aquele que pede permissão
e aquele que sabe caminhar quando Deus está escondido, entraram no lugar santo para tirar de lá a morte que havia sido deixada por aqueles que só têm paixão, mas não têm constância. No 8º ano, no 8º dia, quando a glória se manifesta e ainda assim acontece uma tragédia no meio da glória. Porque eu quero te contar um negócio, essa é a vida. Assim é a vida. Assim é a vida. A vida não é só glória. A vida é glória e é tragédia no meio da glória. A vida é alegria e é lágrima no meio da alegria. A vida é vitória e é derrota e humilhação no meio da vitória. A vida é as duas coisas. Se você só sabe viver uma, você vai morrer. Se você sabe viver as duas, você vai viver, porque essa é a vida. Não dá para fugir. Não dá para fugir da vida, essa é a vida. Tentar fugir. Eu quero ter cuidado, porque eu entendo que às vezes a aplicação de certas palavras em português, ela é diferente do que em hebraico, mas tentar fugir da tua carne, num sentido de tentar fugir da tua vida material, da tua vida física, das coisas, não é o canal. O canal é ensinar para a tua carne disciplina. Porque eu quero te contar um negócio. A carne é o que te carrega. Todo mundo aqui que abandonou a sua carne, morreu. Você está entendendo o que eu estou falando? É uma palavra para quem é ensinado já, tá? Não é uma palavra, é uma palavra para quem eu via o nível do que está acontecendo aqui em cima dessa plataforma. Eu vi o quanto vocês recebem, eu vi o quanto ensino, eu vi quanta liberdade vocês têm. Eu não estou falando com um bando de gente que não sabe de nada. Estou falando com um povo que representa algo muito sério nesse Brasil. Matar a tua carne é no sentido de não permitir que o teu ego e as tuas paixões egoístas tomem o controle da tua carne. Não é fugir da vida. A vida é a vida. A vida é o mau humor de acordar de manhã cedo e ter que sorrir para o marido, para a esposa. A vida é ter que levar os filhos na escola quando você não dormiu direito à noite. Isso é a vida. Isso é a vida. No 8º dia, no 8º ano, aquele que pede permissão e aquele que sabe caminhar quando Deus parece oculto. 2 improváveis entraram no lugar da santidade para restaurar a ordem do sacerdócio, para tirar de lá de dentro o corpo daqueles que tinham muita paixão, mas não tinham disciplina. E o mais forte de tudo nessa palavra, eu estou terminando aqui, é Arão, né, cara? Porque eram os filhos dele, Nadab e Abiú. E no meio daquele avivamento, no meio daquela manifestação,
no meio daquela glória, no meio daquela celebração, no meio daquela coisa incrível, o cara perdeu 2 filhos. E aí Moisés, o irmão dele, olha para ele e diz: Arão, era disso aqui que eu estava te falando, cara. Naqueles que são próximos a mim, eu vou me santificar. E tem uma brincadeira de palavras aqui em hebraico, tá? Todo esse livro que em português a gente chama de Levíticos, porque é um livro que trata do encargo sacerdotal, do encargo dos levitas, das funções, dos sacrifícios e tudo mais. Em hebraico ele se chama Vaikra. São as primeiras palavras que abrem o livro, porque a primeira frase do livro é: e chamou o Senhor a Moisés. Então o nome do livro em hebraico é o chamado. A palavra sacrifício, que é o tema do livro de Levíticos, desse livro do chamado, a palavra sacrifício é a palavra korban em hebraico. E a palavra korban tem a mesma raiz etimológica que a palavra karov, que significa próximo, perto. Sacrificar significa aproximar. Sacrifício é proximidade. O livro de Levíticos não é um livro sobre uma infinidade de instruções a respeito de como oferecer sacrifício sobre o altar. Essa é a superfície do livro. A profundidade do livro é um livro que esconde segredos a respeito de como nos aproximarmos do Eterno. É um chamado para a aproximação. Meu filhinho, quando estava sendo alfabetizado em hebraico, né? Ele tem 6 aninhos agora. Então, quando ele estava começando a falar, aquela fase bonitinha das crianças, o tempo inteiro eu ria com ele, porque ele estava tipo sentado numa cadeira assim, mais longe da mesa. Ele queria pedir: pai, me aproxima da mesa, que seria em hebraico Abba, tekarevoti lashulchan, me aproxima da mesa. E ele, ao invés de dizer tekarev, ele dizia takriv, me sacrifica, porque é a mesma palavra em hebraico. Então ele olhava para mim e dizia: pai, me sacrifica para a mesa. Aí eu ria e dizia: não é assim que diz, filho, é do outro jeito, porque é a mesma palavra. Sacrificar e aproximar é a mesma palavra. Então Moisés está olhando para Arão e dizendo: Arão, pelos próximos de mim eu me santificarei. E é quase como se Moisés estivesse olhando para o irmão dele e dizendo assim: essa perda, esse luto, essa dor de perder 2 filhos dentro do santo, isso aqui pode ser um sacrifício, pode ser uma oportunidade de aproximação. Ao invés de só ser luto, é luto, sem dúvida, mas além de ser luto, quem sabe é uma oportunidade de se aproximar. Além de ser luto, além de ser difícil, quem sabe é uma oferta. Quem sabe é uma oportunidade de olhar para o Eterno e de dizer isso aqui: cara, num dos momentos mais incríveis da minha vida, eu perdi meu pai. Faz, sei lá, quase 10 anos já. Aquele momento me marcou demais, porque eu não estou advogando por tentar espiritualizar o luto, tá? Porque espiritualizar o luto só vai atrasar o processo do luto e você vai ter que encarar ele daqui a um tempo. Então não é isso. Mas eu tive uma opção naquele momento. E eu tive uma opção todos os dias, faz 10 anos,
E é difícil para mim falar disso, porque eu amo meu pai com força. Ele me faz falta, muita. E todo dia que esse negócio dói, eu escolho usar essa dor para dar um passinho para mais perto do eterno. Porque a coisa pode ser só dor sem sentido, ou ela pode ser dor que me puxa, que me aproxima. A reação de Arão, gente, está escrito que Arão calou-se. E essa palavra em hebraico, calou-se, é a palavra idom, vaidom Aaron. E dom significa calar-se completamente, calar-se como morto, tipo silêncio total. Só que a palavra dom está conectada com a palavra dam, que significa sangue, sangrar. Então o que está acontecendo naquele momento com Arão ele está olhando para o santo, para o lugar da santidade. Ele está vendo a tragédia no meio da glória. E ele fica calado e sangra. Mas a instrução de Moisés para ele é o que ele faz. Ele não sai da porta da tenda. Ele cala, ele sangra, mas ele não sai da porta da tenda. Porque quando coisas acontecem, a nossa mente exige explicações. E às vezes não tem explicação. Às vezes não tem sentido. Às vezes o teu diálogo interno precisa ser calado, precisa ser silenciado. Não vai parar de doer, você vai sangrar. Mas você vai calar, sangrar e não sair da porta da tenda. Calar, sangrar e continuar desenvolvendo o ofício sacerdotal. Que explicação que você tem para o que aconteceu? Calar, sangrar e continuar oficiando no sacerdócio. Continuar trazendo para Deus os sacrifícios do povo. Continuar, mas como é que você explica? Eu não explico nada para ninguém. Eu vou calar, sangrar e não sair da porta da tenda. E aí sabe o que aconteceu? Olha isso. Estou acabando. Versículo 8. E o Eterno falou a Arão. A única vez na Torá em que o Eterno fala diretamente com alguém que não é Moisés é nesse versículo. Como recompensa, porque Arão calou, sangrou, não saiu da porta da tenda, continuou desenvolvendo a função sacerdotal, mesmo no meio do luto, mesmo no meio da perda, mesmo no meio da dor. Em resposta, Deus falou com Arão. A única vez na Torá que Deus fala com alguém diretamente, que não é Moisés, é aqui. Você está entendendo? Porque pode ser uma tragédia, ou pode ser uma oportunidade
que não deixa de doer, que não deixa de sangrar, Mas se você lembra que essa história toda dessa vida inteira é esconde-esconde. Essa história toda, de todas as idas e vindas, todos os altos e baixos, tudo isso é esconde-esconde, gente. Tudo isso é uma brincadeira entre criatura e criador. Tudo isso é um negócio que está acontecendo dentro do Éden ainda, de lá. Eu acho que esse 8º ano é muito significativo para vocês. Eu acho que vocês têm um encargo de modelar para o Brasil como é que vive, não como que abandona a vida, como é que vive, como é que encara as encrencas de amadurecer nessa vida. Como é que faz para ter 20 anos e depois ter 25 e depois ter 30 e depois ter 35? Como é que faz para ter 40 anos? Como é que é ter 50 anos? Como é que é ter 60 anos? Sabe o que eu estou falando? Com todos os pepinos, com todos os problemas, com todas as alegrias, com todas as vitórias, com todas as derrotas, todo esse negócio. Porque o que Deus quer é dirá batartonim, é uma casa nesse mundo inferior. E vocês são a casa.